E eu pensei em ministrar outra palavra, mas aí o Senhor, de novo, arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí eu fui buscar entendimento sobre arrependimento. O que o Senhor quer para mim? Arrependimento. E o que o Senhor quer para os seus filhos, para a sua igreja? Arrependimento. E o que significa arrependimento? Arrependimento, do original grego, significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Então, quando nós queremos entender o que é arrependimento, arrependimento não é aquele sentimento de remorso. Eu fiz algo de errado, aí eu tenho aquela consciência, poxa, está errado. Aí você fica com aquele remorso, oh Senhor, me perdoa. E aí busca do Senhor perdão. Aí no primeiro instante que você tem, no primeiro momento que você vacila, que você não está ligado, você faz a mesma coisa. Aí vem aquele remorso, poxa, eu já pedi perdão, Senhor, e estou fazendo a mesma coisa. Então não é arrependimento, porque arrependimento significa mudança de mente. Quando você se arrepende, a sua mente, ela muda. Vira uma chave dentro de você. O arrependimento genuíno, ele vira uma chave dentro de você. Quando essa chave vira dentro de você, que a sua mente muda, você se converte de verdade. Você aborrece ao pecado e começa a obedecer a Deus, começando a pensar do ponto de vista de Deus. Quando você começa a pensar do ponto de vista de Deus, será que isso traz vida, filho? Não traz. Então, Senhor, você vira a chave e abandona. Há uma transformação dentro de você. O verdadeiro arrependimento, ele traz uma transformação de vida. Quando a gente se arrepende, quando a gente realmente vive o arrependimento genuíno e verdadeiro, tudo em nós muda. A gente amadurece, as escamas dos nossos olhos caem, a gente começa a enxergar situações, a nossa vida, como nós estamos levando a nossa vida, se realmente está na plenitude da vontade de Deus. E quando eu estava pensando nessa plenitude, eu fiz assim, mas Senhor, como a gente precisa ser transformados, como precisamos realmente ter essa mudança na nossa mente. Quando nós nascemos limpos, uma página em branco, mas ao decorrer da vida, o nosso livro, a nossa vida vai sendo escrito com várias situações, com várias muitas vezes maldições lançadas, né? Muitas vezes maldições adquiridas pelas nossas próprias atitudes. Maldições muitas vezes adquiridas sobre nossas vidas por palavras, por falta de perdão, por falta de reconhecimento de que nada somos e que dependemos dele. Mas o arrependimento, quando nós entendemos, ele nos faz cair em si. A gente cai em si. Que foi o que aconteceu comigo hoje pela manhã. Quando eu acordei, eu fui orar ao Senhor e clamei a Deus e falei, Senhor, que a tua palavra, a tua palavra diz que a palavra de Deus, ela tem vida. Ela é como uma semente. Eu fiz que essa semente caia em mim e que ela queime. Senhor, eu preciso que a tua palavra queime em mim. Deus, queime em mim a tua palavra, queime em mim. Irmãos, quando eu comecei a orar, o Senhor, queime em mim a tua palavra, eu comecei a entender que eu não sou nada. Irmãos, a gente não é nada, nós não somos nada se não for pela misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos,
Meu marido essa semana passou por uma experiência e conversando com a moça que estava atendendo com ele, ela começou a falar sobre fungos que atacam o nosso corpo, né? Se a gente não cuida, a gente é atacado por fungos, e os fungos são micro-organismos vivos, né? Que se você não matar, se você não cuidar, ele vai ali lhe consumindo, proliferando pelo seu corpo. Depois ela falando isso e eu pensando, eu fiz assim, meu Deus, a gente não é nada. Tem uma pessoa que eu conheço que teve seus pés doentes, que não cuidou, a pessoa em vida, bicho estava comendo a ferida da pessoa, eu vi. O que é que nós somos? Nós não somos nada. Nós estamos aqui apenas pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu fiz assim, Senhor, eu sou apenas um pó. Eu sou pó, Senhor, eu sou pó. O que tem em mim é o teu fôlego de vida que o Senhor soprou em mim. O fôlego de vida do Senhor que soprou na minha vida, que soprou na tua vida, é o que nós temos de melhor. É o que nós temos de mais precioso. É a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, que tem cuidado de nós. Mas eu te pergunto, e o que você tem dado ao Senhor em gratidão a esse fôlego de vida e a esse cuidado? O arrependimento nos faz reconhecer o quanto somos miseráveis, pecadores. Quando nós realmente procuramos viver o verdadeiro arrependimento, nós vemos que nós não passamos de miseráveis pecadores. Mas o fato de sermos pecadores, isso não quer dizer que a condição de vida que você tem que viver é no pecado. O arrependimento genuíno, vindo da parte do Senhor, ele traz para você uma mudança de mente. Eu posso ser, Senhor, pecadora, mas eu não vou viver no pecado, porque as tuas misericórdias me sustentarão. As tuas misericórdias, o teu sangue me purifica de todo pecado. O verdadeiro arrependimento nos mostra, mesmo quando não precisamos viver nessa condição. O fato de sermos pecadores não quer dizer que temos que viver como pecadores. Isso não justifica. Um exemplo que eu fiquei apaixonada, Lucas, abra a Bíblia comigo, no livro de Lucas. Um exemplo, Lucas 15. Um exemplo de mudança de mente, de arrependimento. O que é que o arrependimento gera de verdade? O que o arrependimento nos faz reconhecer. Lucas 15, verso 17 até o 24, diz assim. Essa é a parábola, essa passagem fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido. Aquele que ainda em vida pediu ao seu pai os seus bens, né? E aí pegou a sua parte da herança e saiu a curtir, né? A festejar a vida. Mas chegou um determinado tempo que ele perdeu tudo. Ele tinha perdido tudo o que tinha pedido ao seu pai. Aí no verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando adiante, longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados aos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. No verso 17 diz assim: ele caindo em si, ele entendeu, ele viu a condição que ele estava. E eu acredito que naquele momento ele se arrependeu. Ele sentiu arrependimento pelo que ele fez. Quando ele se arrependeu, automaticamente houve uma mudança de mente. Uma chave virou na vida dele. E ele caiu em si, viu a besteira que tinha feito e pensou: vou voltar. Mas ele foi dizer: vou para casa do meu pai porque eu sou filho dele, ele vai ter que me receber de qualquer jeito. Não. Ele estava consciente que ele tinha pecado contra os céus e contra o Pai. E ele estava disposto a aceitar do Pai o que o Pai desse para ele e tratasse ele como ele realmente achava que ele merecia. Quando ele chegou diante do Pai, ele chegou com um coração realmente arrependido. Ele confessou diante do Pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Talvez ele esperava do Pai uma repreensão, uma rejeição, talvez uma palavra dura. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito diante da sua presença. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando o verdadeiro arrependimento genuíno, ele age em nós, o Senhor, Ele faz exatamente como esse Pai. Ele recebe o seu filho de volta, Ele coloca a sua melhor roupa, Ele honra com um anel em seu dedo e festeja pela volta do seu filho. Então arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando ele diz assim: arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus, arrependei-vos e sabeis que eu sou o seu Pai, arrependei-vos e sabeis que eu te entendo, arrependei-vos e sabeis que eu te cuido. Mas arrependei-vos é arrepender-se, não é se remoer, é se arrepender. Aquele que confessa e deixa, é confessar e deixar, ele alcança a misericórdia. Mas o diabo, ele tenta lançar nos nossos corações o contrário, né? Pedir perdão para quê? Você acha que você é digno de ser perdoado? Você acha que Deus vai lhe querer assim? A maior prova de amor que nós temos é Jesus. A maior prova de amor que nós temos é o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. O arrependimento, ele gera frutos. E ele também não só gera frutos, mas ele também traz frutos. Quando o filho pródigo, ele realmente se arrependeu, ele voltou para o seu pai, ele confessou e ele realmente esperava receber o Senhor. Ele gerou um fruto, que foi o fruto do arrependimento. E quando esse fruto foi gerado, esse fruto trouxe para ele a misericórdia e o perdão do seu pai para com ele. Então, o arrependimento, ele gera fruto e ele traz frutos. O chamado
bíblico ao arrependimento, ele estava também com João Batista. Qual era a mensagem que João Batista pregava para o povo? Mateus 3, vamos lá ler comigo? Volta só um pouquinho. Mateus 3, 1 e ao 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Quem são os João Batistas de hoje que tem que clamar e dizer: arrependam-se que o reino de Deus está próximo? Essa responsabilidade é minha e é sua. Pregar o arrependimento. Quando João Batista pregava o arrependimento, as pessoas se arrependiam e ele batizavam. João Batista preparou o caminho de Jesus e João Batista foi morto. Quando João Batista morreu, a ministração de arrependimento, ela não parou. Jesus, ele continuou falando. João Batista parou, mas Jesus falou. Marcos 1, volta a Bíblia um pouquinho. Volta, não avança. Jesus continuou pregando em Marcos 1, capítulo 14, 15, versículo 14 e 15 do capítulo 1. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus continuou ministrando a mesma palavra que João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando Jesus preparou os seus discípulos, Marcos 6, qual foi a palavra que Jesus mandou seus discípulos pregar? Marcos 6, 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependam. Mas o arrependimento, irmãos, é só para o mundo? Será que é só o mundo que precisa se arrepender? Será que são os pecadores que precisam se arrepender? Será que essa palavra arrependimento é só para o mundo, é só para o pecado? O arrependimento, ele não é só para os ímpios. O chamado arrependimento é para nós, igreja, que conhecemos a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 32. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus orienta os discípulos a pregar o arrependimento, mas em Apocalipse 2:5, o último livro da Bíblia, essa palavra é para mim, é para você, como igreja, como corpo. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E a Bíblia ainda nos dá um conselho, diz assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
dura essa palavra. Quando eu li esse versículo agora de manhã, eu pensei, misericórdia de minha vida, misericórdia do teu povo, Senhor, misericórdia de muitos de nós que às vezes lemos a palavra do Senhor e não buscamos viver e entender o que a palavra verdadeiramente quer dizer para nós. Lembre-se de onde caiu. Nós temos que nos lembrar todos os dias, irmãos. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, porque nós não somos perfeitos. Nunca se esqueça de buscar o arrependimento pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Eu tenho que me arrepender só do que eu fiz? Não. Precisamos nos arrepender também pelo que deixamos de fazer. Nos arrependemos. Quantas vezes Deus nos chama para orar e às vezes a gente fala, não, Senhor, daqui a pouco eu vou. Quantas vezes a gente está distraído, está lá dormindo e o Espírito Santo te sacode para levantar para orar. Não, Senhor, aqui está bom, daqui a pouco eu vou, deixa eu te levantar, daqui a 5 minutos eu levanto. Quantas vezes o Senhor queima no teu coração para trazer uma oferta no altar e você com dureza de coração não traz? Quantas vezes o Senhor te chama e você não vai? Quantas vezes o Senhor te chama e você não vai? Dizer um não para o Senhor. Isso precisa ser gerado em nós arrependimento, porque todos nós somos chamados a pregar o arrependimento, arrepender-vos e sabeis que eu sou Deus. Lembra de onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras, porque quando nós nos convertimos, a gente se converte com aquele fogo, com aquele ânimo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer pregar o evangelho para todo mundo, a gente quer pegar todo mundo pelos cabelos, trazer para dentro da igreja, para poder aceitar Jesus. A gente fica naquela sede, naquela fome, mas os anos vão se passando, o comodismo vai chegando, a busca vai diminuindo, o fogo vai diminuindo, e Jesus, no instante eu volto. Pai, espera aí que daqui a pouco eu faço. E não é bem isso. Então lembra de onde você caiu. Lembra onde você disse não para o Senhor. Lembra onde você pecou. Lembra onde você não liberou perdão. Arrependa-te. Porque se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Quando eu li essa palavra candelabro, o Senhor ministrou algo no meu coração. Só que eu disse, Senhor, isso é demais. Meu Deus. O que o candelabro representa? A presença. Eu pensei, e o Senhor faz? Se você não se arrepender, o Senhor tira. O Senhor tira. Então, arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Lê comigo Atos 3,19, eu já estou terminando, irmãos. Já vou liberar vocês. Livro de Atos, verso 3. Capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Querem um exemplo lindo e genuíno de um arrependimento, de transformação? Abra comigo
em Lucas, capítulo 7. Exemplo, a Bíblia nos dá muitos exemplos de homens e de mulheres que realmente foram transformados pelo poder do coração quebrantado e contrito. Mas quando eu li a história dessa mulher, eu fiz assim: Senhor, como eu preciso. Naquele tempo, Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. E Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Ela entra naquela sala. Mulheres pecadoras naquela época eram tidas como mulheres prostitutas, né? Era um dos pecados que mais atingiam, assim, que mais destacava a mulher naquela época. E ela, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela pegou o vaso com o seu melhor perfume, e ela entrou na casa daquele fariseu. E algo me chamou a atenção: ela não foi pela frente, ela não chegou na frente de Jesus e se jogou, ela foi por trás. Eu disse: Senhor, mas por que ela foi por trás? Por causa da vergonha. Ela reconhecia, ela sabia que ela era pecadora. Ela reconhecia que ela era pecadora, mas ela reconhecia que Jesus estava ali. Então, ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés, versículo 38, e chorando, acredito que arrependendo-se de todo o seu pecado, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Essa mulher se arrependeu, e quando ela se arrependeu, houve uma mudança de comportamento na vida dela, houve uma mudança de mente, houve uma mudança de vida. No verso 39 diz assim: ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Aí vocês vão lá no versículo 44 e olha a resposta do pai que recebeu o filho pródigo, do pai que reconheceu e que viu o verdadeiro arrependimento do coração daquela mulher. Ele diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o seu perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela me foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Então, quando você realmente se arrepende, você é capaz de dar o seu tudo. Você dá o seu tudo, você dá o seu melhor. Você se lança aos pés daquele que verdadeiramente te chamou, daquele que verdadeiramente deu a sua vida por amor a você.
Quando você realmente se arrepende, quando você clama ao Espírito Santo, porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, não vem de mim e nem de você, não. O verdadeiro arrependimento vem do Espírito Santo. Quando você dobrar os seus joelhos, tenha coragem de abrir os seus lábios e pedir ao Espírito Santo que gere dentro de você o verdadeiro arrependimento pelos seus pecados e pelas coisas que você deixou de fazer naqueles momentos em que o Senhor te chamou, em que o Senhor te convocou e você disse não. Então gere, peça ao Espírito Santo para gerar dentro de você o verdadeiro arrependimento e arrependei-vos, para que vocês saibam, para que eu saiba, para que nós saibamos quem realmente Deus é para nós. Muitas pessoas têm medo de pedir perdão, têm medo de se arrepender, porque tem medo do que vai ouvir de Deus. Arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa é a palavra que eu trago para vocês nesta noite, da parte do coração do meu Deus. Arrependei-vos e sabeis que eu sou Deus.